Glória a Deus. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias, lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Irmãos, quando eu leio um texto assim, da Bíblia, a primeira coisa que me chama a atenção e que eu me ponho a pensar é quantas vezes esse texto já foi lido nas igrejas, quantas vezes esse texto já foi anunciado, quantas e quantas vezes. E a palavra do Senhor, nesses 2000 anos praticamente de igreja do Senhor Jesus, você já pensou quantas vezes esse texto já foi lido, pregado, as pessoas já meditaram? E é o cumprimento, porque aqui fala, por todas as gerações, para todos sempre. Quantas e quantas gerações esse texto já foi lido, já foi anunciado, já foi pregado, e quantas vezes, né? A igreja já foi chamada para dar glória e honra ao nosso Deus. Já pensou? Quantas vezes? Muitas vezes, não é, irmãos? Muitas vezes. Glória a Deus por isso. Porque o versículo 21, depois a gente vai para o 20, tá? Vou começar pelo 21, que é mais gostoso a gente começar pensando no louvor, na adoração e na glória que nós devemos dar a Ele. Porque o versículo 21 fala, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém? E termina com amém, né? Que é justamente o assim seja, que isso continue, continue e continue. Amém? Amém. Então, nós fazemos parte disso, né? Às vezes a gente olha para a nossa vida, às vezes a gente acha que as circunstâncias que a gente está vivendo, que o problema, que a dificuldade, ou que o momento que a gente está vivendo, como se aquilo fosse o único, como se aquilo fosse a situação mais importante de toda a humanidade. É assim que a gente pensa, na nossa maneira pequenininha de pensar. Né? A gente olha assim para o nosso problema ou para a nossa situação e como se aquilo fosse, como se a gente fosse o centro do universo. E a gente não é. O centro do universo é o nosso Deus. Amém? Ele é o centro de todas as coisas. Ele é a razão pela qual todas as coisas existem e devem existir por causa dele e para ele. Por isso, querido, em primeiro lugar, nessa noite, tira os olhos do teu problema, tira os olhos da tua circunstância e volta os teus olhos para Deus. Começa a glorificar o Senhor, amém? Ah, pastor, mas isso é difícil, mas é isso que a gente tem que fazer. Porque enquanto a gente ficar só com os olhos nos nossos problemas, na nossa vida, no meu, né? Nós não damos espaço para Deus agir. Mas no momento em que nós, como fala lá no livro de Mateus, buscamos o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, o que é a promessa seguinte? Todas as coisas, as outras coisas que ele fala, né? Todas é muita coisa, não é? Todas as outras coisas. Todas é tudo. Todas as outras coisas vos serão
acrescentadas. Vocês conhecem o texto, vocês estão completando o texto para mim, né? Vocês conhecem, irmãos. Então vamos ver. Não é? Amém? Então, esse versículo que a gente acabou de recitar, esse versículo, irmãos, ele é uma parte, né? Aliás, esse aqui de Efésios 3, ele é uma parte do que a gente acabou de falar lá de Mateus. Porque aqui fala, a ele toda a glória, igreja. Quando nós começamos a glorificar, quando nós voltamos os nossos olhos para ele, nós não precisamos mais preocupar com o que vai acontecer conosco. Agora, cá para nós, a gente se preocupa, não preocupa? Preocupa? Você se preocupa? Será que eu vou, os meninos aí, será que eu vou passar no vestibular, no Enem, no SISU? Será que eu vou conseguir entrar na faculdade? Será que eu vou conseguir arrumar um emprego? Será que eu vou continuar no emprego? Será que eu vou ter sustento até o fim do mês? Será que o mês que vem eu vou ter um sustento? Será que vai chover? Será que eu vou ter saúde? Tantas preocupações. Será que o meu filho vai se voltar para Deus? Será que tanto será? Tantas dúvidas, tantos questionamentos, irmãos. Mas o que a palavra de Deus nos garante é que quando nós começamos a glorificar o nosso Deus, voltar os nossos olhos para Ele e glorificar, isso eu não estou falando de mim mesma, eu estou falando que a palavra nos ensina, amém? Quando a gente volta os olhos para o nosso Deus e começa a glorificá-lo, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Todas. Vira aí para a pessoa do lado e fala todas. Todas. Todas mesmo? Pergunta para ele aí do lado, todas mesmo? De verdade? Todas? Todas? É, Priscila, todas. 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 Todas é todas. Amém? Não é uma só. Não são duas. São todas. 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 Amém, irmãos? Amém. Aí eu vou com você lá no versículo 20. Vamos ler? Olha o que fala ali. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Aquele. É que aqui o apóstolo Paulo está terminando um assunto, né? E aí ele fala, né? A oração que ele estava fazendo ali pela igreja. Aí ele termina assim, toda essa oração, todo esse meu pedido, Deus, é endereçado àquele, ao Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo. E quantas vezes nós oramos para Deus, mas a gente não acredita muito que aquilo vai acontecer? Será que é só comigo? Ou você ora porque fala, tem que orar. A Bíblia diz que eu tenho que apresentar para Deus. Não é? Então eu oro. Mas a gente se esquece, né? Desse versículo. Ele pode fazer mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Porque a palavra de Deus diz que antes que a palavra chegasse na boca,
né? Quer dizer, Deus já está agindo. Deus age quando você ainda está pensando. Não é? Amém? Amém. Antes que a palavra chegue na tua boca, o Senhor já conhece o que você está pensando. E Ele pode fazer mais do que tudo o que nós pedimos ou pensamos. Amém? Ele só pode fazer mais ou Ele pode fazer infinitamente mais? Hein? Mais ou infinitamente mais? Eu estou cutucando vocês para que a gente chegue na conclusão certa. É mais ou é infinitamente mais? Porque quando você quer mais uma coisa, é como assim, os meninos em casa. Mãe, eu comi um danoninho, posso pegar mais um? Aí eu falo, mais um. Aí eles vão lá e pegam na geladeira mais um. Aí acabou. A bandejinha. Mas quando a gente pensa assim, mais é um pouquinho a mais. Infinitamente mais é muito mais. Infinitamente mais é você querer um danoninho e vir um caminhão de danoninho. Né? Tá certo, meninos? Quem gosta de danoninho? Infinitamente mais é você ter todas as tuas expectativas muito mais superadas pelo que Deus faz. Amém? E o que a palavra está nos falando? Que Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Olha que coisa boa. Olha quem é esse Deus que nós servimos. Amém? Por isso que às vezes a gente se surpreende quando a gente recebe uma bênção do Senhor. Poxa Deus, eu queria uma sandalinha de dedo, o Senhor está me dando um carro. Né? Senhor, eu estou precisando trocar aqui a minha sandália havaiana, o Senhor está me dando um carro. E assim vai. Estou falando das coisas materiais, mas o Senhor, Ele também dá infinitamente mais do amor dEle, da alegria dEle, da paz dEle. Amém? Da prosperidade espiritual. Você começa a crescer espiritualmente, conhecer a palavra de Deus. Amém? Infinitamente mais. E você já pensou que quando a gente chegar lá no céu, como o nosso irmão falou aí, que o Senhor Jesus está às portas e vai vir nos buscar? Glória a Deus, aleluia, não vejo a hora. Eu não sei se você está assim, mas eu não vejo a hora, né? Se a gente precisasse fazer mala para isso, já estava feita lá em casa, né? Mas Ele vai fazer infinitamente mais. Mais do que você vive hoje aqui, muito, 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 muito mais é o que você vai viver lá na eternidade com Ele. Amém? Mas essa promessa não é só para o que nós vamos ter lá na eternidade, mas o que nós viveremos aqui na terra. Irmãos, o povo de Deus, a igreja do Senhor, deve ser o povo mais alegre na face da terra, sabia? Amém? O povo de Deus aqui na face da terra tem que ser o povo mais alegre, o povo que vive em festa, vive sorrindo. Amém? E não o povo que vive chorando. Nós aqui na face da terra temos que ser o povo mais alegre. Por quê? Porque nós temos o Deus que faz infinitamente mais. O que está faltando então para a gente? Ah, pastora, lá em casa está faltando umas batatas, né? Está faltando 1 litro de leite, lá em casa está faltando um pouquinho de dinheiro, lá em casa está faltando umas coisas. Não, meu irmão. Está faltando buscar Deus.
conhecer esse Deus que nós servimos. Amém? Amém. Eu estou falando para vocês, estou falando para mim também. A gente tem que ser o povo mais alegre na face da terra. Viver alegre. Porque o Deus que nós servimos é o que faz infinitamente mais. Amém? Oh Deus, estou precisando de um emprego, te dou 3. Oh Deus, estou precisando aqui, né? Paz na minha casa. Vai ter paz. Oh Deus, eu estou precisando, né? De uma namorada. Não, Deus não vai te dar 3, vai te dar 1. Tá bom? Amém? Né? Oh Deus, eu estou precisando de uma família, o Senhor vai te dar. Amém? A família mais feliz na face da terra, irmãos. Acredita nisso. Porque esse é o Deus que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Amém? Então, por que você não está alegre? Nós temos que ficar alegres. Nós temos que voltar os nossos olhos para Ele. Juntar lá com o texto de Mateus 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Por isso, irmãos, vale a pena buscar o Senhor. Amém? Vale a pena? Vale a pena? Amém? Em vez da gente ficar chorando, choramingando, reclamando, resmungando, murmurando, qualquer coisa assim, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que buscar o Senhor. Amém? Essa é a promessa dele e ponto. É isso. Vamos buscar? Vamos buscar? Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, agora, não sei. Mas vale a pena você apresentar diante do Senhor. Baseado na promessa dele. E você pode começar falando assim: Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor conhece a minha vida. E o meu sonho é viver de tal e tal e tal maneira. Concede isso para mim, Deus. Porque aqui fala que, olha, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. O poder de Deus, ele atua na igreja dele, em nós. Amém? Amém, igreja? Existe poder de Deus agindo, operando na sua vida, acredita nisso. Amém? Senhor, mas eu tenho medo. Mas deixa ele ir trabalhando. Ai, Deus, mas eu tenho medo. Tem gente que tem medo de Deus, né? Não sei se teve um pai muito severo, como é que foi, mas tem gente que tem medo de Deus. Deixa ele ir trabalhando. Deixa ele fazendo devagarinho aí na tua vida, que você vai perder o medo e vai confiar que ele é de fato bom. Amém? E o poder dele vai atuar na igreja do Senhor. Amém? Então vamos orar? Eu quero que nessa hora você apresente para o Senhor aquelas coisas que, ai Deus, eu queria tanto que minha família fosse assim, fosse assado. Eu queria tanto, né, sei lá, ver o meu filho buscando o Senhor na tua presença. Eu queria tanto, Deus, mudar o ambiente da minha casa. Eu queria tanto ver o meu marido te servindo, Senhor. Tantas coisas que nós podemos pedir para o Senhor. Eu queria tanto, Senhor. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um trabalho em que eu consiga honrar todos os meus compromissos, honrar a minha casa, ter o meu nome limpo. Eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Eu queria tanto uma mulher, uma namorada, uma mulher de Deus. Amém? É um pedido justo ao Senhor.
mas o Senhor vai fazer infinitamente mais. Amém? Inclina o teu coração para o Senhor. Vamos orar? Glória a Deus. Abre o teu coração e fala para Deus. O que você precisa? O que você quer? Com o que você sonha? Apresenta para o Senhor. E apresenta para o Senhor o teu coração também. Se você quer pedir perdão ao Senhor, peça. Se você está arrependido por alguma coisa que você fez, se arrependa, confesse isso ao Senhor. É o teu momento com Deus aí. Mas conta para Deus também como você quer que seja a sua vida. Como você quer que seja o seu casamento, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu lar, o seu emprego, o seu dinheiro. Apresenta para o Senhor. Conta para o Senhor como você quer que seja o seu coração para Ele. Aleluias, aleluias, Deus. A Tua palavra diz que o Senhor é o que faz infinitamente mais. O Senhor é o Deus que nos surpreende. Sim, Deus. E nesta noite, Senhor, nós criamos várias expectativas diante de Ti, Senhor. Oh, Senhor, os corações aqui estão se abrindo para contarem para Ti, Senhor, o que eles esperam, o que eles sonham, que o Senhor pode fazer. Eu tenho a certeza que o Senhor pode fazer muito, muito mais, Deus. Eu tenho a certeza, Senhor, que o Senhor quebrantará corações, o Senhor transformará vidas, meu Deus. O Senhor vai transformar, Senhor, a condição dos meus irmãos aqui, Senhor, da Tua igreja, Senhor. Eu tenho a certeza disso, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que surpreende. O Senhor é o Deus que nos traz grandes e alegres surpresas, Deus. E como eu disse agora há pouco, Deus, e eu acredito assim, Senhor, que o Teu povo, Senhor, deve ser o povo mais alegre na face da terra. Porque nós encontramos o maior tesouro que é o Senhor. E quando encontramos esse tesouro, Senhor, nós nos tornamos ricos, Deus. Ricos. Ricos da Tua presença. Ricos por termos o Senhor, que é o nosso maior tesouro, Deus. E, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está ouvindo aqui o clamor, a oração de cada um dos meus irmãos aqui, o que eles têm apresentado diante do Senhor, o Senhor está ouvindo. E eu sei que o Senhor vai fazer mais, muito mais, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos direcionando, nos movendo, Senhor, para buscarmos a Ti acima de todas as coisas, em primeiro lugar nas nossas vidas. Senhor, que seja assim, meu Deus. Que o Senhor seja, como diz aquela canção, o nosso respirar. Que quando nós acordarmos de manhã, o Senhor seja a primeira pessoa que nós queremos conversar e falar. E quando nós formos deitar de noite, o Senhor seja a última pessoa que nós queremos conversar e falar. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, Deus. E eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar tudo que os meus irmãos estão orando. E muito mais, Senhor. Que o Teu nome seja engrandecido, exaltado, Senhor. E eu sei, Deus, que de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural, de uma forma que nós não podemos entender, porque é o Teu poder atuando em nós, o Senhor vai agir, Senhor. Mesmo que o homem ache que é impossível, que não tem como isso acontecer, mas o Senhor vai agir, porque é o Teu poder operando e atuando em nós. E o Senhor é o Deus dos impossíveis, aleluia, aleluias. Glórias a Deus, amém.